Hoje nós vamos estudar esse assunto aí, como superar a ansiedade e o medo. Como superar a ansiedade e o medo? Que desafio tremendo para a gente é lidar com essas duas coisas como cristão. E com a graça de Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Amém, meu querido? Abra o seu coração mesmo. Você que está conectado conosco aí nas redes sociais, se quiser convidar mais amigos para linkar aí, manda lá um zap para os colegas. Olha, hoje nós vamos dar lá na escola ansiedade. Manda um zap lá para poder acordar alguém e fala, conecta aí, seja no Facebook, seja no YouTube, para acompanhar o nosso estudo dessa manhã. Como superar a ansiedade e o medo? Abra sua Bíblia aí, por favor. Vamos ler Filipenses, nós vamos ler 3 textos. Primeiro Filipenses capítulo 2, capítulo 4, depois segundo Crônicas capítulo 20, depois Lucas capítulo 12. Filipenses capítulo 4, versos 2 a 8. Júnior, os microfones estão ligados? Filipenses capítulo 4, verso 2 a 8. Pode ler aí, Chico, por favor? Pode ler no meu aqui. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Obrigado. Abre aí agora, segundo Crônicas, capítulo 20, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 1 a 3. Célio, passa o microfone para a Estelina aqui, por favor, para ela ler. Segundo Crônicas, capítulo 20, versos de 1 a 3 e depois o verso 12. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que o avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazozã, Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Tá, joia. Lê o verso 12 agora, por favor. Capítulo 20, verso 12. Estelina. Ok. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que veio contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém, obrigado. Agora abre sua Bíblia aí, Lucas capítulo 12. Versos 22 a 34. Quem está com outro microfone aí? E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis.
Mas é a vida do eu sustento, e o orvo mais e as vestes. Considerai os orvos, e nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem enfiam, e digo-vos, e nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E, se Deus assim veste a erva, e hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pé e na fé? Até qual? Até o 34. Não pergunteis, pois, e haver de comer ou e haver de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe e necessita delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus e nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra, meu Deus. E ela é viva, e ela fala, e ela tem o poder de promover transformação na nossa mente e no nosso coração. E eu lhe peço que o Senhor, em nome de Jesus, faça isso nessa manhã aqui. Faça isso. Há pessoas aqui que precisam de ser mudadas, que precisam de ser tratadas, Pai, neste assunto de ansiedade. E eu lhe peço que o Teu Espírito Santo possa permear este lugar, a nossa mente, e falar de uma maneira intensa e profunda ao nosso coração nessa manhã. Me dá graça para transmitir essa palavra. Eu preciso do Senhor. Meu Deus, e abra o coração dos meus irmãos aqui, fala lá no mais íntimo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Como superar a ansiedade e o medo? Eu quero começar te perguntando isso aí. Você é uma pessoa ansiosa? Seja sincero contigo. Não precisa de falar para mim, não. Mas você é uma pessoa ansiosa? Você anda antecipando problemas? Você é daquele tipo de pessoa que antecipa problemas ou que imagina problemas? Antes do problema começar, você já está sofrendo por conta dele? Preocupado com onde eu vou morar? Preocupado com casa, preocupado com comida, preocupado com o que eu vou comer, preocupado com os filhos. Meu Deus, como é que os meus filhos vão crescer neste mundo? A escola, como é que eu vou providenciar escola para os meus filhos, pagar isso, pagar aquilo, garantir o plano de saúde? Você é desse tipo de gente que anda, às vezes, angustiado com essas coisas? Extremamente angustiado, isso te traz tormento na mente, no coração, isso te traz apreensão. Se eu ficar doente, medo de ficar doente, o que vai acontecer se eu ficar doente, se eu parar de trabalhar? A aposentadoria, como é que vai ser? Nós, o governo está pensando em mexer, então agora que está ficando mais preocupado ainda, como é que vai ser lá na frente o meu futuro? Você tem vivido apreensivo quanto a isso? Você é desse tipo de pessoa, assim, que sofre com relação, quando você olha para frente, quando você imagina as coisas, as situações da vida, os desafios do cada dia, isso te traz angústia, isso te traz uma preocupação tremenda, isso te faz sofrer? Algo que a gente tem que pensar, e para começarmos o nosso estudo, assim, nos pontuarmos nós mesmos, pensarmos a respeito disso, para a gente se localizar nessa manhã. Uma outra coisa, a ansiedade é o mal desse século. Por que a ansiedade é o mal desse século? A gente pode fazer essa constatação, porque todo mundo está sujeito a ela. A ansiedade alcança homens, a ansiedade alcança mulheres do mesmo jeito. A gente, infelizmente, hoje está vendo nossas crianças crescerem ansiosas. Os meninos novos já estão preocupados com as coisas, coisa que a gente não tinha quando na nossa infância, no nosso tempo lá atrás, a gente preocupava só de correr, de brincar e de querer jogar birosca na rua, era essa a nossa preocupação. Hoje não, hoje os meninos estão preocupados em tirar nota, já no segundo, no terceiro ano já estão fazendo prova,
Sabe, coisas estão sendo apertadas em relação, olha, o seu futuro, você já tem que começar a se preparar agora. Um menino, uma criança de 7, 8 anos, estão inculcando uma quantidade de conhecimento na cabeça e uma quantidade já de exigências para que ela se desenvolva na tenra idade ainda, e as crianças estão ansiosas por conta disso. Então, alcança a todos, homens, mulheres, alcança jovem, alcança idoso, alcança doutor, alcança analfabeto, alcança rico, alcança pobre. A ansiedade, ela não respeita classe social. Todos os estratos de classes sociais, eles estão sujeitos a isso, e as pessoas estão vivendo dessa maneira, sabe? Pessoas nervosas, andando com o nervo à flor da pele, pessoas que estão vivendo quase que como um vulcão prestes a entrar em erupção, sabe? As pessoas estão vivendo assim. Quanta gente, por causa dos problemas, não vou falar nem dos problemas, dos desafios, porque desafio é uma coisa, problema é outra coisa. Por conta só de olhar para os desafios da vida, já está vivendo assim, extremamente angustiado. Então, é o mal do século, porque tem assolado a todos, alcança a todos. Mas o que é ansiedade? De repente você sabe os efeitos, mas se eu te perguntar para conceituar a ansiedade, você consegue? A ansiedade é uma emoção normal do ser humano, você sabia disso? A ansiedade é uma emoção normal, absolutamente normal, comum ao se enfrentar os problemas, ao se enfrentar as adversidades, ao se enfrentar os desafios da vida. É algo extremamente comum e natural nosso. Quando você vai fazer uma prova, você fica com aquele friozinho na barriga, vai fazer um teste, vai fazer o teste para tentar a carteira de habilitação, é aquela coisa normal. Meu querido, ao pegar esse microfone, ao subir nesse altar para ministrar, toda vez eu sinto isso. Todas as vezes. Acha que é fácil, não. Todas as vezes a gente sente, né, Sidney? Aquela apreensão assim, mas, e eu gosto sempre de pontuar isso, porque eu peço ao Senhor, meu Deus, nunca tire isso de mim. Porque no dia que eu não tiver receio de subir no altar do Senhor e pegar o microfone para poder falar, eu vou estar começando a errar na vida. Quando o homem ele pensa que ele pode andar pelas próprias pernas e fazer do jeito dele, e que ele faz e ele acontece, aí ele começa a se dar mal. Então eu sempre peço ao Senhor, meu Deus, sempre me dá temor para subir no altar do Senhor e para poder abrir a boca para poder ministrar. Porque a ansiedade é não ter o controle a respeito da situação. Isso que é ansiedade. É não se ter controle a respeito da situação. A gente não tem um controle sobre o resultado da prova. A gente não tem um controle sobre vencer o desafio no trabalho de amanhã. A gente não tem um controle sobre subir no altar para poder pregar, porque eu não sei aonde é que o Senhor vai operar, a forma que Ele vai agir, a forma que Ele vai falar no coração de cada um. Isso que é coisa do Senhor. Aí a gente fica, às vezes, pensando a respeito disso. Então, isso é o normal da ansiedade do ser humano. Essa ansiedade, ela é natural, ela é perfeita e ela é boa. Esse tipo de ansiedade, ele é bom, porque ele nos promove crescimento, porque ele nos promove confiança e dependência do Senhor. Isso é o normal da vida. Agora, o que é o problema de quando se fala ansiedade, se pensa apenas a respeito do problema, do lado negativo dela, é isso aí, ó, é a ansiedade excessiva. É o distúrbio da ansiedade que é o problema. É esse que é o mal. Sabe, é isso que realmente causa doença, é isso o que desanda a vida da pessoa, é isso o que atormenta, é isso o que causa dor, é isso o que causa sofrimento e pesar na vida de uma pessoa. É quando há o distúrbio da ansiedade. Isso é grave, isso precisa ser tratado. E é isso que nós vamos focar os nossos olhos aqui nessa manhã, para a gente ser tratado e para a gente ser curado a respeito disso. Amém, meu querido? Se de repente você está aqui hoje, ou você que está nos assistindo, sofre disso, em nome de Jesus, amanhã você vai ser liberto, eu creio nisso, em nome de Jesus, sabe? Porque uma coisa é verdade, ainda que nós tenhamos recebido a Cristo como Salvador, nós continuamos vulneráveis aos nossos sentimentos e emoções. Porque de repente você se questiona disso, não, mas eu sou cristão, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo,
sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, por que eu tenho isso? Por que eu sofro com isso? Por que eu padeço com isso? E às vezes isso te traz apreensão. E eu quero te dizer que isso acontece porque as nossas emoções, elas não se convertem. As nossas emoções não convertem, não. É a forma como nós lidamos com elas é que converte, como cristão. É a forma como nós controlamos, é a forma como nós agimos com ela no nosso dia a dia. Por exemplo, se você pensar aí em uma emoção que a gente usualmente diz que ela é ruim, a raiva. A raiva é 100% ruim? Só quero lembrar que a gente está numa escola. Eu não estou pregando, nós estamos numa sala de aula. Você tem total liberdade para poder se manifestar e para poder perguntar, para poder falar. A raiva é 100% ruim? Não. Jesus não teve raiva? Às vezes é uma defesa do organismo. Quando a gente olha para a Bíblia, Jesus não teve raiva? Teve um momento que ele ficou com raiva. Ele ficou irado, não ficou com raiva, não, ele ficou irado. Irado, ele pegou um chicote e espantou os cambistas que estavam ali na porta do templo, transformando o templo num negócio. E ele chutou as bancas não sei se era de verdura, de pombo, do que fosse. Ele ficou zangado com o povo que estava fazendo da porta da casa de Deus comércio. Em algum momento ela é boa. Raiva contra a injustiça. Raiva contra uma corrupção generalizada. Eu vou te falar que isso dói dentro do meu coração quando a gente vê umas coisas dessas. Sabe? Esse tipo de inconformismo em relação a algumas coisas, a raiva faz bem. Da mesma forma como o extremo oposto, se a gente pega uma das emoções mais nobres, do sentimento mais nobres que nós temos, qual que é? O amor. O amor, que é belíssimo, que é belíssimo. O amor que a gente tem que procurar viver, que a gente tem que praticar, mas eu posso devotar o meu amor a uma outra mulher casada? Eu posso devotar, a Bíblia nos permite devotar o amor a outra pessoa do mesmo sexo? É uma emoção, mas não pode. Então, as emoções, queridos, elas não convertem, não. Elas não convertem, não, sabe? Por isso que o crente está sujeito a enfrentar isso. Agora, é a forma como nós lidamos com ela que é convertida. Então, os nossos limites, os limites que a gente coloca nas nossas emoções, a forma como a gente trata ela e como a gente se porta na vida para poder vivenciá-las de uma maneira equilibrada, sóbria, correta, de acordo com os princípios da Bíblia, isso sim é que é convertido. Então, portanto, nós como cristãos, a gente está sujeito à nossa velha natureza, à natureza que, embora sendo novas criaturas, mas essa velha natureza que a gente ainda carrega, está sujeito a aflorar essas coisas, sabe? Sendo assim, não é anormal nós ficarmos, por exemplo, ansiosos em algum momento da vida. O próprio apóstolo Paulo, lê alguém, por favor, aí, 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 e 6. 2 Coríntios 7, 5 e 6, a gente vai ver um momento que o apóstolo Paulo declarando que ele estava vivendo um momento difícil, um momento de dor, um momento de tristeza, um momento complicado na vida dele. 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 e 6. Quem está com o microfone pode ler, por favor. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Deus que consola os abatidos. Paulo estava abatido nesse momento, estava vivendo um tempo difícil, um tempo de dor, um tempo, sabe, conturbado, e ele declarando isso. Portanto, a gente como cristão, estamos sujeitos a isso em algum momento. A psicologia, ela faz uma distinção entre a ansiedade normal e essa ansiedade neurótica. A ansiedade normal é a reação natural diante dos perigos da vida, mas aquela ansiedade que ela é controlada, que ela é amenizada, sabe? Mas a ansiedade
aguda e neurótica, essa realmente, ela desenvolve sentimentos exagerados de desespero, de medo, sabe, às vezes de um perigo até que é inexistente. Mas a pessoa vê o que não existe e isso causa dor a ela. Alguns sintomas da ansiedade. A ansiedade, ela possui sintomas tanto físicos quanto psíquicos, psicológicos. Alguns dos sintomas psicológicos. Olha só. Constante tensão ou nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto da atenção, preocupação exagerada em comparação com a realidade, problemas para dormir, irritabilidade, agitação de braços e pernas. Isso tudo foi de um psiquiatra cristão que eu colhi essas informações, sabe? Então, ela traz todo esse conjunto aqui de sintomas sobre o aspecto psicológico, sobre o aspecto físico também, dor ou aperto no peito, aumento de batida do coração, respiração ofegante ou falta de ar, aumento do suor, tremor nas mãos ou outras partes do corpo, sensação de fraqueza ou cansaço, boca seca, mãos e pés frios ou suados, náusea, tensão muscular, dor de barriga, diarreia, tudo isso a ansiedade causa. Eu tenho alguns clientes que quando eu ligo para eles e aviso que o juiz marcou a audiência e a audiência é tal data, a gente liga com antecedência para a pessoa se programar, né? Eu tenho cliente que chega lá no dia, está amarelo. Está amarelo. Eu falo, rapaz, você está passando bem? Uns 4 já falaram isso para mim. Falou, doutor, tem uma semana que eu estou de diarreia. Desde o dia que o senhor me ligou, eu estou de diarreia, ansioso por causa dessa audiência. Sabe, é um dos efeitos. E as pessoas reagem assim, às vezes, sintomas de ansiedade. Sintoma de ansiedade. Se de repente você se situou em algum nele aí nessa manhã, não de maneira, claro, que pontual, a ansiedade pontual, a natural da vida, pode nos dar uma tensão muscular, às vezes uma diarreia, que é algo normal, controlável. Mas esses sintomas aqui, eles não podem ser o padrão da nossa vida. Isso aqui não pode ser o padrão da nossa vida. A marca da nossa vida não pode ser essas coisas aqui, não. E nós vamos estudar por quê disso, vamos falar mais à frente. Alguns tipos de ansiedade. Existe a ansiedade como transtorno de ansiedade generalizada, que ocorre quando a ansiedade persiste por longos tempos. Tem a síndrome do pânico também, que é uma das características, um dos tipos de ansiedade, é o transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não seja isso real. Existe também a fobia social, caracterizada pelo extremo desconforto e pavor em situações sociais comuns, como ambientes, a pessoa fica nervosa por ficar em ambientes abertos, desconhecidos, lugar cheio de pessoas estranhas, falar em público, é uma das características da fobia social. E algumas fobias específicas também, eu cataloguei aqui algumas. Claustrofobia, você sabe o que é? Medo de ficar lugar em apertado. Aracnofobia, você sabe o que é? Medo de aranha, fácil essa. Ontem eu dei risada demais com a Marcele, porque você puxa na internet fobias para você ver. Existe, tanta coisa, que você fala, não tem condição. Sabe, não tem condição. Fobia a livro, fobia a tudo que você imaginar, existe fobia. Tudo, mas é uma relação imensa. Algumas extremamente curiosas. Agorafobia. Você imagina o que é agorafobia? Fobia de ficar em lugar aberto, grande demais, ou no meio de muita gente. Agorafobia. Acrofobia, você faz ideia do que seja? Medo de altura. Medo de altura, eu vou falar que eu tenho um pouquinho, tá? Meu Deus do céu, sabe? Chegar na beirada de lugar alto, meu Deus, mexe comigo. Eu não gosto muito desse negócio, não. Aikimofobia. Eu vou falar que a maioria dos homens tem. Não vou citar o nome de uns amigos meus, não. Porque tem.
Você faz ideia do que seja? Não vou perguntar às mulheres para poder cutucar os maridos e falar que eles têm, não. Medo de agulha. Fala sério aí, quem trabalha na área da saúde não tem, Estelina? Os homens não tremem as bases? Até desmaia. Eu tenho um amigo que precisou de fazer tratamento dentário, ele pediu o médico para anestesiar ele. Porque queria pagar, porque o negócio é difícil demais, não dava conta de agulha. Catsaridafobia. Você imagina o que seja? Agora os homens vão falhar, as mulheres têm. As mulheres quase tudo têm. Medo de barata, fobia de barata. Socorro, você está louca? Eu não te fiz nada. Eu só estou passeando aqui no canto da sua casa e você está aí desesperada por causa disso? A maioria vai ter um pouco disso. E por último aí, courofobia. Medo de palhaço, fobia em relação a palhaço. Muita gente tem isso, né? Algumas pessoas têm isso, fobia em relação a palhaço, vê palhaço e treme nas bases. Sabe, coisas de fobia, e eu vou te falar que a lista é imensa, é gigantesca, se você for pesquisar na internet aí, algumas coisas muito engraçadas. Mas vamos seguir, causas da ansiedade. A ansiedade, ela é causada, basicamente, ela tem 2 fatores. O primeiro fator é a ameaça, quando a pessoa se sente ameaçada. Muitas pessoas, a ameaça é o start para a ansiedade em muitas pessoas, quando se pensa em relação à doença, quando se pensa em relação ao futuro, quando se pensa em relação à insegurança do emprego, à insegurança do convívio familiar, sabe? Qualquer tipo de ameaça, ela é o start para causa de ansiedade. E o outro é o medo. São os 2 principais fatores, sabe, que iniciam uma crise de ansiedade na pessoa e que promovem isso. A ameaça e o medo. Medo de se casar, medo se eu vou me casar, medo de ficar sozinho, medo de divorciar, medo de, sabe, de solidão, medo de multidão, medo do hoje, medo do amanhã, medo de como é que vai ser lá na frente. Isso tem causado e sido motivo de ansiedade tremenda na vida das pessoas. E há vários efeitos da ansiedade. A ansiedade, ela pode ter reações físicas, promover reações no físico da pessoa e no espiritual. Mais de 50% das doenças, elas são psicossomáticas, a medicina fala isso. Sabe, mais de 50%. Psicossomática significa aquilo que a pessoa, ela sofre na emoção e a emoção produz um efeito físico no corpo dela. A causa de uma dor de cabeça, a causa de uma enfermidade, de um mal maior, e aí os comuns, né? Dor de cabeça, gastrite nervosa, o próprio nome já fala, qual que é o problema? Gastrite nervosa. A gastrite, a causa dela é o nervosismo, é o estresse, é a ansiedade descontrolada, exacerbada, a falta de um domínio próprio, a falta do controle nas emoções causa o mal no corpo. E aí a gente vê hoje que as pessoas estão buscando, muitas delas, uma paz química. Uma paz química. Quantas pessoas estão vivendo a poder de remédios para dormir, tranquilizantes. Vivemos hoje o império dos calmantes. Quantas pessoas fazem uso constante, querido? Não é uma vez ou outra que está nervoso, tomar um relaxante muscular, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de pessoas que precisam, que são dependentes de remédios para dormir. Diga, querida.
Muito bom. A Eliana, psicóloga, explicando a respeito disso, que para você que nos acompanha aí, ela dizendo sobre a ansiedade, que a pessoa vive a ansiedade de uma forma, vive um evento natural, normal da vida, de uma forma tão intensa que ela não consegue olhar para frente e ver o pós-evento, o que vai ser a vida após aquele momento, e isso causa uma ansiedade exacerbada para ela, e um sofrimento terrível. Mas as pessoas têm vivido assim, querido, e por conta de não conseguir olhar na frente, e não conseguir olhar como que é a vida depois dessa situação que vai viver, as pessoas estão vivendo dependentes de remédio. Dependente de remédio é uma realidade muito grande. Quantas pessoas às vezes comprando remédio de tarja preta, remédio que só o médico pode receitar, e a pessoa vive dependente daquilo ali para poder dormir, para poder viver. É um sono, na verdade, é um grande sono artificial. Um sono artificial. As pessoas não estão tendo paz para poder deitar, paz para descansar, paz, deitar e dormir, sabendo que o Senhor cuida e provê todas as coisas. Uma outra reação, um outro efeito da ansiedade são as reações espirituais. A ansiedade, ela nos afasta de Deus. A ansiedade nos afasta de Deus, meu querido. Aonde começa a ansiedade, termina a fé. Aonde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade, ela nos afasta de Deus. Eu vou explicar um pouco mais específico aqui na frente a respeito disso, para a gente abrir a nossa visão sobre a importância de tratarmos essa questão de uma maneira clara e objetiva, e não empurrarmos a poeira da ansiedade para debaixo do tapete, escondermos ela na nossa vida, mas em nome de Jesus lançarmos luz para que ela seja retirada, lançarmos luz para que a gente identifique aquilo que em nós está sendo causa de ansiedade, em nós está sendo causa do start da ansiedade, em nós está sendo causa desse problema, desse sofrimento, para que com a luz a gente possa, em nome de Jesus, você orar e pedir a Deus para interferir. Deus, é aqui que eu preciso do agir do Senhor, é nessa situação, é nesse ponto aqui, para que Deus mude isso na sua vida nessa manhã. O que não é ansiedade? Algumas coisas não são ansiedades. Por exemplo, desprezar as necessidades do corpo não é ansiedade. O próprio Jesus Cristo nos disse para orar, e ao orar sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, a respeito das nossas necessidades. Termos atenção em relação às nossas necessidades básicas, isso não é ansiedade, não. Isso é coisa natural da vida. O pão nosso, a gente reconhecer que aquilo que é o natural, aquilo que a gente precisa para a nossa sobrevivência, aquilo que é o normal da sobrevivência do ser humano, a gente entender que isso aí o Senhor provê. Isso aí o Senhor age, isso aí o Senhor providencia para cada um de nós, o pão nosso. Só que o sistema que nós vivemos hoje, é um sistema que ele está mais preocupado com o que não é o pão nosso de cada dia. Parece que o bem-estar físico é o único objetivo da vida das pessoas. O bem-estar físico. O sistema que hoje a gente vive, ele leva as pessoas a viverem extremamente angustiadas, extremamente preocupadas em obter e adquirir coisas da vida, e como se as coisas da vida que fossem o essencial para se viver a vida. E um monte de coisa desnecessária. Às vezes a gente sonha ou planeja em ter um monte de coisa e as pessoas vivem em prol de determinados projetos como se aquilo ali fosse a causa da realização da vida dela, da alegria, sabe? A alegria vai ser quando eu alcançar determinada coisa, a alegria vai ser quando comprar um iPhone 10, um iPhone NX, vai ser quando trocar um carro zero, vai ser quando comprar a casa, vai ser quando fazer isso, vai ser quando viajar para a Disney, quando conhecer a Torre Eiffel, sabe? O sistema incentiva as pessoas a andarem, procurarem coisas que nem é o básico, nem é o essencial. Arroz, feijão, na verdade, as pessoas nem se preocupam com ele, o elementar da vida.
Nem se preocupa. São com outras coisas é que causam a preocupação. Não é ansiedade, ter precaução em relação ao futuro. Precaução quanto ao futuro, não contra, eu escrevi errado ali, é precaução quanto ao futuro, não é. A Bíblia aprova o trabalho previdente das formigas. A Bíblia aprova. Olha para a formiga, quanto ela trabalha no verão, para quando vier o inverno, ela ter o que ela comer. Isso não é ansiedade, ter esse cuidado em relação à vida. O próprio apóstolo Paulo, ele nos aconselha, nesse texto que nós lemos em Filipenses 4, verso 6, o próprio Paulo nos aconselha, e o que Jesus, na verdade, ele proíbe, Filipenses 4, 6 que nós lemos, diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas o que Jesus proíbe, na verdade, é que essa previsão, essa precaução em relação ao futuro, ela vem a causar ansiedade. Isso aí Jesus Cristo proíbe. Ele fala, não, isso aí é errado. Com isso aí você não precisa de preocupar. Com isso aí você não precisa de sofrer em relação a isso. O apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, ele diz que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sabe? Ter a precaução em relação ao futuro, a gente olhar para frente, planejar e nos organizar para o nosso futuro, isso é sadio e a Bíblia nos orienta a fazer isso. Agora, sofrermos em relação ao nosso futuro, aí isso já é errado e a Bíblia nos condena. O próprio, em diversos textos, em diversas passagens, a gente vê o Senhor Jesus nos ensinando a respeito de ter confiança, depender dEle, colocar nele a nossa confiança. E o apóstolo Pedro aqui em 1 Pedro 5, 7 fala isso, lançar sobre ele a ansiedade, aquilo que preocupa, aquilo que angustia a alma, lançar é tirar de sobre você isso e colocar nas mãos do Senhor. E entregar no altar do Senhor, para que você não viva mais com essa ansiedade, para que isso não te cause mal. Agora, o que acontece é que muitas vezes as pessoas tira e põe de novo, e tira e põe de novo, e ora, Senhor, estou te entregando a minha ansiedade. Termina a oração, ela joga ela no cangote e sai carregando ela de novo. Aí depois vai orar, dobra o joelho, Senhor, estou te entregando, mas levanta, joga no cangote e carrega ela de novo. Na verdade é isso. Muitas das pessoas sofrem porque realmente não lança definitivamente sobre o Senhor. Não é ansiedade estar isento de ganhar a própria vida. Não podemos esperar o sustento de Deus de braço cruzado. A gente não pode esperar sentado, deitado em berço esplêndido, não. Realmente a gente tem que trabalhar, e a Bíblia nos incentiva e nos orienta a trabalhar, nós temos que trabalhar. Nesse texto que lemos aqui, Jesus, esse texto de Lucas, onde Jesus fala, olha para os pássaros, eles não trabalham nem fiam, no sentido de se preocupar, olha para as plantas. Só que, meu querido, o pássaro, ele tem que ir atrás do alimento que Deus provê para ele. Deus provê o alimento, mas ele tem que ir atrás para poder pegar o alimento. A planta, ela cresce, mas ela cresce por quê? Porque ela se alimenta da luz solar e se alimenta, a raiz dela tem que procurar os minerais para ela poder se alimentar. Ela tem que fazer, ela tem que agir. Ficar de braço cruzado, na Bíblia, não existe ponto nenhum para isso, orientação nenhuma nesse sentido. Confiar em Deus não é cruzar os braços. Confiar em Deus é uma postura proativa, de continuar agindo. Eu estou confiando, mas eu estou indo. Eu estou confiando, mas eu estou trabalhando. Mas eu estou prosseguindo, eu estou caminhando. A ansiedade, e também por último, não é ansiedade estar isento de dificuldades. Estar livre de ansiedade, estar livre de dificuldades não é a mesma coisa. Porque embora o Senhor nos alimente, embora Ele prometa prover o nosso sustento, Ele não nos impede de enfrentar as dificuldades da vida, como por exemplo a dificuldade financeira. Porque aí você tem que entender, Arley, isso é paradoxo. Não, isso não é paradoxo, não. É porque Deus utiliza a dificuldade como um instrumento para trabalhar na nossa vida, para trabalhar fé, trabalhar confiança, trabalhar amadurecimento, trabalhar mudança de valores. A dificuldade, a gente precisa compreender isso, que ela é apenas um instrumento de Deus mudar o nosso coração, virar a chave, melhorar, amadurecer. Por isso a dificuldade. Agora, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é destrutiva.
Primeira coisa, a ansiedade, ela é destrutiva, sabe? A ansiedade significa rasgar, a palavra ansiedade significa rasgar, sabe? Ela é empregada para os termos em que um navio é assolado por vento e por ondas, sabe? Tem essa conotação. A palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônica que significa estrangular. É uma das melhores definições para a ansiedade, estrangular. Ela é algo que estrangula a emoção. A ansiedade é como estar crucificado entre dois ladrões, o ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. A ansiedade tem esse perfil, essa característica. Abra alguém, por favor, o texto aí de Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. O apóstolo Paulo vai nos dar uma orientação sobre como Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Ele vai nos dar a orientação sobre como nós nos livrarmos desse remorso em relação ao passado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizesse bem em tomar parte da minha aflição. Bem 13 saber- e 14. Filipenses 3, versos 13 e 14. Mas é Filipenses 3, de 13 a 14. Deixa eu ler aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Meu querido, o que passou, passou. O que passou já viveu, o que sofreu, sofreu, a lágrima que caiu, o que chorou já se foi, agora eu deixo isso para trás e prossigo, não vivo em remorso em relação a essas coisas. E o 4:6 que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele olha para frente e não se preocupa em relação ao futuro, porque ele sabe que o futuro está nas mãos do Senhor. A ansiedade, ela é também enganadora, extremamente enganadora. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe, querido. Ela tem essa característica de criar um poder que não existe, um problema fictício. Lembra daquela passagem lá em Mateus capítulo 14, onde Jesus fala para os discípulos entrarem no barco e atravessar o barco, ele sobe no monte para poder orar, e no meio da noite ele sai para poder encontrar os discípulos, no meio, andando sobre as águas? A Bíblia diz que estava uma tempestade tremenda, que o barco estava saculejando de um lado para o outro, que estava uma coisa horrorosa, e Jesus caminhando para poder enviar a provisão ali para eles, o que eles falam? Está vindo ali o quê? Um fantasma. Está vindo um fantasma. Eles acham que Jesus é um fantasma. Os discípulos viram uma coisa que não era real. A ansiedade, ela tem essa característica, o poder de criar um problema que não existe. Não existe o problema, mas a pessoa vê o problema onde não há. Uma outra coisa, a ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Aumenta os problemas. O povo de Israel no deserto, na porta da terra prometida, Deus ordena que Moisés nomeie 12 homens para que entrem na terra, para espiar a terra e voltar, para confirmar que lá era uma terra que manava leite e mel, era uma terra extraordinária, era uma terra maravilhosa, era a terra da promessa, era algo, sabe, era a bênção de Deus manifesta na vida dele. Eles vão e voltam com qual informação? A terra está cheia de gigante, a gente é como gafanhoto perante esse povo, a gente não é nada perante esse povo. A terra tinha gigante? Tinha gigante, mas gigante maior do que aquele povo que estava na terra, Deus já havia livrado eles lá do cativeiro do Egito. Deus já havia sacudido aquela terra, feito coisas sobrenaturais, sustentado o povo no deserto, coisa muito maior Deus já tinha feito. E aí eles olham para os inimigos e falam, nossa, a gente é como gafanhoto perante eles, a gente vai ser consumido por eles. Olha o tamanho, olha a visão errada que eles tinham em relação à situação, aumentando um problema.
Uma outra passagem que me lembra também é aquele momento ali de Davi, quando ele vai, antes dele enfrentar o gigante Golias. Está Davi e o exército de Israel inteiro, o deserto inteiro olhando para aquele homem, batendo o joelho e tremendo as pernas. E qual foi a visão de Davi em relação a Golias? Ele olha para o cidadão, aquele tanque de guerra, e ele fala: meu Deus, quem é você, incircunciso filisteu? Quem é você para poder afrontar o Deus vivo? Quem é você, apesar de toda a sua força, da sua robustez? Quem é você? Você não é absolutamente nada. Está vendo a diferença de visão? A forma de olhar? Aquele texto, o pastor pregou recentemente a respeito dele, o profeta Eliseu está na cidade de Dotã, e aí o exército inimigo rodeia a cidade de Dotã ali para poder levar ele prisioneiro, e aí o servo de Eliseu, Geazi, acorda de manhã, olha para o lado de fora da cidade, vê o exército inimigo cercando a cidade, fica angustiado, desesperado, chama Eliseu correndo, e aí qual que é a visão de Eliseu a respeito daquela situação? Ele fala: meu Deus, abra os olhos de Geazi para que ele possa ver o que eu estou vendo. Estava vendo toda a montanha cercada de carros e cavalos de fogo. Carros e cavalos de fogo. Uma visão diferente. Qual que é a visão que você tem tido sobre o seu problema, querido? Qual que é a visão que você tem sobre os desafios que você enfrenta na vida? É uma visão que maximiza esse problema, que torna uma barata uma máquina assassina? Sabe? Qual que é a visão que você tem tido sobre os problemas e dificuldades que você tem enfrentado? Uma outra característica da ansiedade como enganadora: a ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los na circunstância. A ansiedade, ela é um ato de incredulidade, uma falta de confiança absoluta em Deus. Seguindo, a ansiedade também... Não, tinha mais uma outra coisa aqui. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade. Isso, a ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais. Apenas nas coisas temporais. A gente tira o olhar lá da frente. Uma pessoa ansiosa, ela restringe a vida apenas às suas necessidades físicas. Apenas no comer, apenas no beber, apenas no arroz, no feijão, sabe? Apenas naquilo que o corpo precisa, ou naquilo que o corpo nem precisa, naquilo que ela quer obter de coisas. Limita a visão, e a pessoa perde a noção em relação ao verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida. E algumas pessoas, elas encontram o verdadeiro sentido na vida apenas quando elas passam por determinados problemas e dificuldades. Quantas pessoas, depois que bate na trave do céu e volta, muda o rumo da vida? Muda o jeito de pensar, muda os valores, muda os desejos, muda tudo. Muda tudo. Por quê? Porque quando a pessoa depara com a morte, quando ela chega num momento de extremo, sabe, que ela foi lá e quase que voltou de novo, as pessoas mudam. Muda o comportamento, muda tudo, ela passa a dar valor ao que realmente é importante, ao que realmente merece valor e deixa algumas superficialidades da vida de lado. Uma outra coisa em relação à ansiedade: a ansiedade, ela é inútil. A ansiedade, ela é inútil. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, lá no texto de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, verso 25. Diz assim: e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Qual de vós, por mais cuidado que tenha em relação à vida, pode acrescentar um tempo que seja na sua existência, pode prolongar a sua vida, alguns minutos que seja? Qual? Pelo seu muito preocupar, pelo seu muito cuidar, pode prolongar. Isso é impossível. A ansiedade, ela é inútil, porque ela faz a pessoa sofrer em relação a coisas sobre as quais ela não tem controle algum. O sentido da ansiedade, como eu disse, ela significa estrangular. E muitas pessoas vivem estranguladas nos seus
nas suas emoções em relação à ansiedade, pelo problema que ela causa de asfixiar a pessoa. É completamente inútil. A ansiedade, ela não pode nos acrescentar nada na vida. Um minuto que seja no curso da nossa vida, ela não tem poder a isso. A ansiedade nos leva a perder a alegria de hoje por causa do medo do amanhã. Quanta gente está sem alegria na vida, está vivendo uma vida sem emoção, porque sofre em relação ao amanhã e não aproveita o que realmente é o hoje. Preocupar com o amanhã não nos ajuda no amanhã e nem no hoje. Essa preocupação aqui não é a preocupação de cuidado, de planejamento e de organização. É a preocupação ansiosa, de causar dor, de causar sofrimento. Essa realmente não agrega em nada na nossa vida. A ansiedade, ela é cega. Verso 23. Lê alguém, por favor, aí. Quem está com o microfone? 12, 23. Lucas 12, 23. Mas é a vida do que o sustento e o corpo mais do que o vestido? A ansiedade, ela é uma falsa visão da vida, de si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita daquilo que a gente come, daquilo que a gente veste. A ansiedade não nos deixa ver a obra de Deus, nem mesmo na natureza. Nem mesmo na natureza. Ela cega a pessoa por completo. A pessoa não consegue perceber, olhar para esse mundo belíssimo e ver, meu Deus, foi o Senhor que criou toda essa maravilha. É o Senhor que criou isso tudo, e do mesmo jeito que o Senhor criou e que o Senhor sustenta, o Senhor também cuida de mim. O Senhor também age na minha vida. É maravilhoso a gente saber que o nosso Deus é assim. Uma outra característica da ansiedade é que a ansiedade, ela é incrédula. Lê alguém, por favor, o verso 30. Lucas 12, 30. Amém. Deixa eu repetir aqui que o pessoal que nos acompanha na internet ouvir. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais dela. A incredulidade, ela é incompatível com a fé cristã, meu querido. Totalmente. Ela nos assemelha, aqui Jesus Cristo dizendo, ela assemelha o cristão ao pagão. Aquele que não conhece Deus, aquele que não sabe a respeito de Deus, aquele que não confia em Deus, aquele que não caminha com Deus. Quando nós podemos... E aí é interessante a gente perceber que nós, como cristãos, pensamos em relação ao nosso amanhã, colocando a nossa dependência absolutamente em Deus. O amanhã que eu digo aqui em relação à vida após a morte. Quando você imagina a sua vida após a morte, o que você imagina como cristão? O que você crê? O que você crê na vida após a morte? Na ressurreição. E você crê que o Senhor Deus preparou um lugar, um paraíso para ficarmos. Nós cremos que há uma vida de paz com Cristo após a morte. E nós transmitimos essa mensagem às outras pessoas, não é isso? Aí, através da evangelização, olha, entrega a sua vida a Jesus, caminha com Ele, a morte existe o céu, existe o inferno, e por vezes as pessoas comunicam isso, pregam essa palavra, mas vivem ansiosa. E isso é um grande paradoxo, porque como o cristão pode falar que ele crê em Jesus Cristo, na vida após a morte, que Deus está cuidando da sua vida após a morte, prepara um lugar maravilhoso para ele, e ele não acredita que Deus cuida dele hoje? É um grande paradoxo, sabe? Como é que você pode, como cristão, falar para uma pessoa, entrega a sua vida a Jesus, porque Ele vai cuidar do seu futuro, Ele, a vida após a morte, Ele preparou morada, Ele preparou um bom lugar para você estar, e a pessoa olha para você e te vê totalmente desesperada em relação às situações triviais da vida. É incompatível. Como cristão, é incompatível. A ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão. Mas, oi... Sim. Sim.
inúmeras pessoas que têm fé, entendeu? E que entregaram sua vida para Jesus, e são pessoas que creem. Isso, mas a gente, elas passam por isso. Isso, a gente não está falando de transtorno mental, porque aí é um outro problema. Mas a ansiedade generalizada, ela é um transtorno mental que leva à depressão. Isso mesmo, isso e ela mesmo. está mais do que presente. Isso, Para todos os a lados depressão, que você olha. a depressão é uma doença, você está corretíssima. É isso mesmo. Nós, agora, é o que eu disse lá no início. Nós estamos sujeitos a enfrentar, em determinados momentos na vida, enfrentar uma doença como a depressão, por exemplo. Depressão Sim. não é pecado, não. Sim, Não é porque pecado. eu Entendeu? penso. O que a gente está dizendo aqui, abordando, é a ansiedade exacerbada, a falta de confiança em Deus. E é isso que eu vou entrar aqui agora para a gente terminar essa aula. É o deixar de olhar para o Senhor e de depender dEle e de entregar a vida a Ele e saber que Ele cuida do nosso dia a dia, que Ele provê todas as coisas, que Ele nos ama como Pai e tem prazer em nos abençoar. É quando a pessoa, como cristã, perde essa visão. Perde os olhos em relação a essas coisas e vive com uma dor intensa na alma, preocupada com as coisas que Deus vai cuidar. Como, por exemplo, você é mãe, os seus filhos sabem que você e o seu marido vão providenciar o alimento. Minha filha não preocupa com arroz e com feijão, porque ela sabe que o papai e a mamãe vai trabalhar e vai dar o arroz e o feijão para ela. Vai providenciar a coisa. Quem se preocupa com o cuidado da Lara sou eu e a Marcele. Ela não tem que se preocupar em relação a isso. A nossa visão em relação a Deus tem que ser exatamente a mesma. O meu pai cuida. E eu não tenho que viver em angústia em relação a isso. Mas aí, por isso que eu disse, a gente não está falando dos distúrbios, a gente está falando em relação à confiança. Para a gente poder caminhar para o final dessa aula, como vencer a ansiedade? O verso 30 nós já lemos aqui. A primeira coisa é saber que Deus é o nosso Pai, eu já estou dizendo a respeito disso, e que Ele conhece todas as nossas necessidades. Deus é Pai. Deus é o seu Pai, meu querido? Você tem certeza em relação a isso? Você acredita nisso fielmente? Que você é amado de Deus? Que há alguém que cuida de você? Que você está sob o cuidado de alguém? Cuidado do Senhor. Nós vencemos a ansiedade quando confiamos genuinamente em Deus. A fé, ela é o antídoto da ansiedade. A fé, a confiança no Senhor, o olhar e acreditar e crer que o Senhor vai prover todas as coisas, é o antídoto que nos faz vencer a ansiedade. Deus nos conhece. Deus te conhece, meu amado. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe o que é que você precisa, Deus sabe de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, lá no texto que nós lemos em Filipenses, ele nos ensinou a vencer a ansiedade orando, dobrando os joelhos, clamando. A oração é uma arma poderosa, a oração move o sobrenatural, a oração transforma a realidade, a oração tem poder para mover as coisas, meu querido. Então é confiando no Senhor e orando, clamando. Essa é a maneira como nós vencemos, como o cristão vence a ansiedade. Primeira coisa, saber, eu tenho um Pai, eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho alguém que se preocupa comigo, eu tenho alguém que me mantém de pé, alguém que me segura pela mão. Outra coisa é saber que Deus se agradou em nos dar o seu reino. Verso 32, acompanhe aí. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou por dar-vos o reino. O que é o reino, meu querido? É a salvação. A salvação. Deus já nos deu a coisa mais importante que nós podemos ter na vida. Mais importante do que qualquer bem material é a salvação. A salvação é o que deve, sabe, e o que traz tanta angústia na vida das pessoas com quem a gente trabalha com aconselhamento, orando e conversando na vida. As pessoas, às vezes, são tão assoladas pela ansiedade em relação ao que elas querem obter. Ao que elas querem obter. E, às vezes, até orando de maneira tão intensa, meu Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, quando na verdade o principal Deus já nos deu. A salvação em Cristo Jesus é o principal. Meu querido, Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para te dar carro zero.
Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para te dar um emprego bom. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para te dar uma casa nova. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para te ajudar a passar no concurso, passar no vestibular. Jesus Cristo não morreu por isso, Ele morreu por quê? Nos dar salvação. Por quê? Porque tudo isso passa. Todas essas coisas passam. Tudo isso passa. O principal é a salvação no Senhor, e isso Ele já nos deu. É essa mentalidade que, como cristão, a gente tem que ter e viver nela para que a gente vença a ansiedade do dia a dia. Uma outra forma de vencer a ansiedade, saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. O verso 31 fala a respeito disso: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai antes o reino do Senhor. Busque antes, preocupe-se com as coisas do Senhor. Aqui temos uma ordem e uma promessa. Duas coisas, uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, nos sujeitar a Deus. Deus e não nós deve ocupar o topo da nossa agenda, querido. Deus e não nós. Deus ocupa o topo da sua agenda? Deus ocupa o topo da sua agenda? Quando você acorda e programa a sua semana na segunda-feira, Deus está ocupando o topo dela? O melhor do seu tempo, você acorda, não, a prioridade do meu dia é orar. Você sai de casa sem ler a Bíblia e orar? Ou você dobra os seus joelhos antes e fala: Deus, abençoa aqui o meu dia, Deus vai comigo. Sabe, a prioridade não, eu tenho culto quarta-feira, não, a prioridade para mim é a casa do Senhor, prioridade para mim é buscar o Senhor, prioridade para mim é servir ao Senhor. Prioridade para mim é o culto no domingo. Mas o domingo tem futebol, o domingo tem Fórmula 1, o domingo tem isso, tem aquilo, o domingo vai ter sempre um monte de coisa para a gente fazer, o domingo tem um clube para ir, o domingo tem isso, o domingo tem a fazenda, o domingo tem aquilo, sabe, mas o reino, a obra do Senhor é prioridade na sua vida? Não, está no topo, ou não está tanto no topo, ou você diz que é prioridade, mas não coloca isso como prioridade. Se der tempo, se sobrar tempo, eu vou. Não, se sobrar tempo, eu vou na igreja. Não, se encaixar, eu vou. Aí está deixando de ser prioridade. Não, prioridade realmente é o Senhor. Prioridade tem que ser buscar o Senhor. Prioridade tem que ser colocar as coisas dele em realmente primeiro lugar. Isaías 64, verso 4. Lê alguém aí, por favor, para a gente arrematar. Isaías 64, verso 4. Deus nos agradou em dar o seu reino. Uma outra coisa é saber que devemos mudar os rumos do nosso investimento. Só um minutinho aí, a leitura desse verso aí agora. Nós devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Então, pode ler primeiro, Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus além de ti que trabalha porque Ele sabe das nossas necessidades. Deus sabe daquilo que você precisa, meu querido. Deus sabe daquilo que você precisa. Deus conhece e Ele tem provisão para poder entrar na sua vida hoje, tocar e abrir as portas, transformar situações. Sabe, às vezes você está vivendo angustiado com coisas que são irreais, com coisas que nem vão acontecer, com coisas que Deus está sentado no trono e falando: meu filho, isso aí eu já resolvi para você, para que você está sofrendo? Deus está dizendo para os anjos: olha, para que ele está vivendo essa agonia toda? Eu já ordenei a palavra de vitória, ele só tem que esperar. O esperar também faz parte do agir do Senhor na nossa vida. As coisas não acontecem no meu tempo e no seu tempo. Acontece no tempo de Deus, que tudo controla. E às vezes as pessoas estão vivendo assim, angustiadas e assoladas de maneira totalmente desnecessária, porque Deus é que vai prover todas as coisas. Saber que devemos mudar também o rumo dos nossos investimentos. Verso 33 e 34 lá de Lucas 12, acompanhe os seus olhos aí. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não vos envelheçam, tesouros nos céus que não acabem, aonde não chega o ladrão e a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Deus deve ser o nosso maior prazer, querido. As coisas de Deus devem ser o centro da nossa vida, aquilo que nos motiva. Qual que tem sido o seu investimento maior? De tempo, de saúde, de atenção, de recurso financeiro? Em que você tem investido?
Em que você tem investido as coisas, sabe? A colocarmos o nosso realmente dinheiro. No reino de Deus, você tem o que dá e perde o que retém. A grande questão é onde está o tesouro. De que está o tesouro verdadeiro? Aonde está sendo guardado o seu tesouro? Você está guardando coisas aqui da terra? Ou realmente você está investindo em coisas do céu, em coisas celestiais? Em que você realmente está investindo? Investindo seus recursos, investindo o seu tempo, investindo, sabe, as coisas de melhor que você tem na vida. São nisso aqui tudo que vai passar? Ou realmente é em Deus? Eu quero concluir essa palavra aqui, esse estudo nessa manhã, a gente dizendo isso aqui. O que determina a paz no barco não é a ausência de tempestade lá fora, mas é a presença de Jesus do lado de dentro. É a presença de Jesus dentro do barco é que traz paz na vida da gente. E paz não é a ausência de problemas e aflições, mas é uma dependência completa de Deus. Porque o próprio Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse, eu estou contigo, não tema, é confiar realmente no Senhor. Paz não é a ausência de problema, mas é a dependência completa no cuidado de Deus. Deus tudo vai prover, Deus tudo vai agir, Deus tudo vai transformar, Deus tudo vai providenciar. Amém, meu querido? Amém. Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, Espírito Santo, eu lhe peço, completa essa palavra no coração, em nome de Jesus. Completa e age de uma maneira grandiosa, meu Deus, para que o Senhor possa promover transformação, meu Deus, no coração e na mente, Pai, retirando a ansiedade e que possamos viver em paz, paz do Senhor no coração, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos ama, que o Senhor tudo provê na nossa vida, meu Deus, e tudo há de providenciar de acordo com a tua grande misericórdia, em nome de Jesus, amém.